Bom dia, estamos hoje no terceiro dia do nosso Seminário Internacional de Regulação de Medicamentos e Farmacovigilância, terceiro e último dia, que foi bem-vindo com muito sucesso, muita participação. E hoje, então, eu tenho a satisfação de apresentar o Dr. Gustavo Mendes Lima Santos, que é o nosso conferencista de hoje. Ele é farmacêutico industrial pela USP, especialista em regulação e vigilância sanitária, gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, especialização em vigilância sanitária pela Fiocruz, mestrado em toxicologia aplicada à vigilância sanitária pela Universidade Estadual de Londrina. Todos nós o conhecemos, tem tido uma atuação, pelo menos na mídia, tem tido uma atuação realmente muito importante nesse contexto atual que estamos vivendo nesse aspecto. Muito obrigada, Gustavo, a palavra é sua. Bom dia a todos, eu queria dizer que é uma honra estar aqui falando com vocês, trazendo informações sobre a atuação da agência e o quanto a gente tem sido desafiado nesses períodos, né? Eu acho que nunca antes a gente ouviu falar tanto da Anvisa e da regulação e de vacinas, o que trouxe para a gente uma carga enorme de responsabilidade, principalmente nós profissionais de saúde que estamos envolvidos em toda a cadeia de informação tão necessária nesse momento da pandemia. É fundamental a gente poder discutir, poder colocar um pouco da nossa visão. O que eu trouxe para vocês hoje são os desafios que nós tivemos para a regulação de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. E a gente sabe que a pandemia e esse novo cenário que se abriu obrigou as agências reguladoras a repensarem vários dos seus procedimentos, a repensarem as suas estratégias. Por quê? Eu lembro exatamente desde o começo da pandemia, quando foi declarada a pandemia, estávamos em reunião com outras agências reguladoras e sabíamos que as agências seriam pressionadas para dar respostas rápidas e, ao mesmo tempo, não abrir mão dos critérios de qualidade, segurança e eficácia dos produtos que precisam ser disponibilizados. Então, essa perspectiva e esse cenário é que fez a gente avançar em vários aspectos. Bom, primeiro eu queria reforçar a missão da agência, né? A Anvisa foi criada em 1999 com essa proposta de promover e proteger a saúde da população. A agência foi criada nesse contexto em que as agências reguladoras foram apresentadas como uma solução para garantir que aqueles produtos que estavam sendo, aqueles serviços que estavam sendo privatizados nessa época, teriam a certeza de qualidade no seu fornecimento, e a agência foi um caso à parte, porque a vigilância sanitária, a proteção de produtos, a garantia de que os produtos são seguros, eficazes e de qualidade era uma atribuição que já existia no Ministério da Saúde, e a agência incorporou, e nessa agência não só medicamentos, mas todos os produtos relacionados à saúde, portos e aeroportos, agrotóxicos, tudo isso compôs essa agência que a gente tem hoje. Dentre as atribuições da agência, a que eu quero destacar é justamente o registro de medicamentos e vacinas e a autorização de condução de estudos clínicos segundo a regulamentação específica. Eu quero destacar isso porque hoje a gente tem um novo cenário para esse tipo de autorização, para esse tipo de registro, diferente do que a gente tinha antes. O registro é o quê? É a concessão que o Estado dá a uma empresa, que pode ser pública ou privada, para que ela possa disponibilizar o produto ou comercializar o produto ou medicamento. E a condução dos estudos clínicos é a atribuição que a agência tem, que obrigou por lei que qualquer estudo que seja realizado aqui no Brasil, que envolva humanos e que eventualmente vai se tornar um estudo a ser subsidiar o registro de um medicamento ou vacina, precisa de uma aprovação prévia da Anvisa. Se a gente olha a estrutura da Anvisa, né, como eu estava dizendo, a gente vê que não só medicamentos, mas esse mundo de produtos que atuam ou que interferem na saúde humana estão regulados pela agência. Então a gente tem agrotóxicos, a gente tem alimentos, produtos derivados do tabaco, cosméticos, saneantes, produtos para higiene, células, tecidos, órgãos, tudo isso compõe a atuação da agência reguladora.
e torna a agência tão complexa e tão desafiadora. O cenário da pandemia, como eu disse, trouxe essa nova perspectiva, né? E nesse quadro a gente vê o que seria a sequência num mundo, a sequência de desenvolvimento de um medicamento e vacina no mundo anterior à pandemia. No mundo anterior à pandemia, a gente tinha essa sequência começando na fase pré-clínica, na fase de descoberta, né? Ou seja, aquelas moléculas em que efetivamente a gente tem uma chance que mostra promissora no seu efeito in vitro, no seu efeito em modelos animais. É preciso, então, passar por toda essa fase de ter certeza de que realmente aquele desempenho in vitro ele é capaz de se transformar numa resposta que, por exemplo, inibe o vírus ou ajuda a combater uma doença. Não basta uma molécula dizer que ela funciona in vitro ou em modelos celulares para que ela se torne um medicamento. É preciso saber também se essa molécula não vai causar danos nas pessoas. E é por isso que a gente chama de fase pré-clínica, é uma fase que leva tempo, porque ali é preciso que se tenha certeza de que os efeitos maléficos ou os efeitos toxicológicos que essa molécula pode causar vão ser bem caracterizados nos modelos celulares, nos modelos animais, antes de expor o humano a uma molécula. Então, essa fase de descoberta, essa fase pré-clínica, costuma ser uma fase bastante trabalhosa, uma fase em que ali vários candidatos são testados e vários candidatos são desafiados para que a gente tenha certeza de que antes de testar em humano, a gente tem uma molécula segura. A Anvisa não atua nessa fase pré-clínica, mas a gente tem uma série de guias, uma série de recomendações que devem ser seguidas pelas empresas para que se possa, eventualmente, se ter um produto que vai se tornar um medicamento. A partir do momento em que a gente passa da fase pré-clínica, tem bem caracterizada a toxicologia do produto, tem bem caracterizado todo o mecanismo de ação e o potencial terapêutico dessa molécula, é que começa a pesquisa clínica, e aí começa a atuação da Anvisa. Sempre que esse estudo vai ser realizado aqui no Brasil com população brasileira, é preciso uma aprovação prévia da Anvisa. E aí, nessas diferentes fases da pesquisa clínica, sendo a fase 1, aquela fase inicial em que a gente vai, pela primeira vez, testar em humano uma molécula ou uma vacina, a gente precisa saber, basicamente, se ela é segura. Então, até no desenho a gente vê que são menos pessoas envolvidas, são pessoas saudáveis, e essas pessoas saudáveis se dispõem a testar esse medicamento na fase 1, ou essa vacina na fase 1, porque a gente precisa caracterizar muito bem como essa substância é absorvida, como essa substância é metabolizada, como essa substância é excretada. Essa é a parte de segurança, a fase 1. A fase 2 é uma fase exploratória, nós chamamos de fase exploratória porque diferentes populações são testadas, diferentes posologias são testadas, então a gente testa uma dose, 2 doses, idosos, crianças, população adulta, pessoas com comorbidades, tudo isso para explorar o que seria o regime ideal do medicamento, da vacina. A fase 2 também costuma ser demorada porque a gente precisa fazer esses diferentes testes para ter certeza de que a gente está caracterizando bem o uso desse produto. Para então seguirmos para a fase 3, que nós chamamos de fase confirmatória. A fase confirmatória envolve milhares de pessoas, essas milhares de pessoas são necessárias, são pacientes, claro, ou são pessoas que vão se beneficiar da vacina, e envolve milhares de pessoas porque a gente precisa ter uma estatística bastante robusta de que o medicamento ou a vacina realmente são seguros e eficazes. Depois de tudo isso é que vem a aprovação regulatória para o registro. Esses estudos todos, esses dados todos precisam ser submetidos, compilados e apresentados para a agência reguladora para que a agência reguladora possa revisá-los e dar e conceder o acesso e conceder o registro. Mas o acesso, principalmente no SUS, é outra questão. A Anvisa faz uma análise risco-benefício. Nós verificamos os eventos adversos, verificamos os efeitos que a molécula pode causar, verificamos quais são os benefícios que ela traz, verificamos as condições de fabricação desse medicamento, as condições de qualidade e damos a aprovação. Agora, a incorporação no SUS, o fornecimento pelo SUS depende de outras instâncias, como, por exemplo, a Conitec. A Conitec é o comitê que monitora e que auxilia o Ministério da Saúde a decidir, com base numa avaliação custo-efetividade, se realmente aquele produto, para o benefício que ele traz,
e para o preço que vai se pagar, ele compensa. Então, por isso que são atuações diferentes e que muitas vezes se confundem. A gente tem visto muito a Anvisa aprovar produtos e esses produtos não estarem disponíveis no SUS. E é por isso que é tão importante essa distinção de ação desses dois momentos. A pandemia, isso era o cenário antes da pandemia. Na pandemia, tudo se modificou. E se modificou porque temos urgência em respostas. Temos urgência em produtos. Então, até a sequência de fases de pesquisa clínica, e uma das perguntas mais comuns que a gente recebe lá é como que a gente conseguiu desenvolver uma vacina tão rápida, se antes demorava 10 anos para se desenvolver uma vacina. E uma das respostas está justamente no fato de que, primeiro, que não se começou do zero. A maioria das vacinas, das tecnologias que estão sendo avaliadas hoje como propostas de imunização, são produtos que já tiveram seu desenvolvimento e sua fase pré-clínica testado para outros vírus, para outras condições semelhantes ao coronavírus, semelhantes à Covid. E é por isso que a gente ganhou todo esse tempo. Além disso, as fases clínicas foram reorganizadas pelas agências reguladoras. Hoje, a maioria dos estudos foi aprovados, foram estudos chamados de adaptativos. Esses estudos adaptativos são estudos que, eventualmente, podem se modificar à medida em que os dados vão sendo gerados. O que significa isso? Primeiro, precisa ficar claro, a segurança da vacina durante o seu estudo e a segurança para aprovação, ela não pode ser, de maneira alguma, isentada. Precisa estar muito claro qual é a segurança do produto. Mas a eficácia, ou os dados que vão sendo gerados ao longo do desenvolvimento clínico, são dados que podem fazer com que o estudo seja modificado. Então, um exemplo para ilustrar. A vacina de Oxford, ela foi inicialmente aprovada aqui no Brasil para teste humano com dose única na população entre 18 a 55 anos. Quando os dados que estavam sendo gerados de um estudo fase 2 lá no Reino Unido mostraram que uma segunda dose traria maior benefício, que a população idosa poderia ser beneficiada dessa vacina, o estudo foi adaptado aqui no Brasil e modificado. Isso só é possível, claro, com uma reorganização por parte das agências reguladoras e também com o investimento das empresas que arriscam, e o risco não é de segurança dos participantes, mas o risco é de não dar certo. E as empresas investiram, a gente teve investimento tanto de empresas quanto de governos no desenvolvimento de vacinas, e é isso que explica a gente ter, em menos de um ano, obtido vacinas que tinham um percentual mínimo de 50% de eficácia. Bom, na questão dos estudos, eu queria destacar também por que a Anvisa precisa avaliar, né? E isso muito se pergunta para a gente, né? Hoje, uma das questões que estão mais perguntando para a gente é por que não libera a Butanvac, por exemplo? Por que não libera a Versamune, que são vacinas que têm um desenvolvimento nacional e que têm uma perspectiva de serem novas armas contra a pandemia, sendo vacinas que trariam autonomia para o país. Isso é importante, né? Vacinas que estão sendo desenvolvidas com o nosso próprio conhecimento científico. Mas a gente precisa avaliar 4 principais aspectos antes de autorizar a condução de um estudo de vacina aqui no Brasil. O primeiro é o delineamento do estudo. O estudo clínico, todo estudo clínico é fruto de uma pergunta. E a pergunta da maioria dos estudos clínicos é: a vacina é eficaz para prevenir casos sintomáticos da doença? Casos sintomáticos de Covid-19? Para responder essa pergunta, é preciso estabelecer desfechos. Desfechos são pontos de observação nos estudos que vão ser realizados. Os desfechos, então, primários nesse caso, é justamente pessoas que tiveram Covid após a vacinação. Tudo isso precisa ser alinhado com a agência reguladora, precisa seguir regulamentações e guias internacionais, porque justamente é necessário que se faça uma abordagem estatística adequada para que se possa ter certeza de que vai se responder essa pergunta. Então, por isso que a gente tem essa situação que é importante que seja aprovada pela agência para que a gente possa seguir dessa maneira. Um outro aspecto importante é a segurança. A segurança desses produtos, a segurança do que vai ser testado nas pessoas precisa ser demonstrada por meio dos resultados dos estudos que foram observados até o momento. Os estudos, eles precisam mostrar para a gente que esse medicamento experimental, essa vacina experimental não vai trazer nenhum dano
as pessoas. Então, por isso que a gente precisa avaliar esses dados. A biotecnologia é outro aspecto fundamental. A biotecnologia, a gente precisa saber como foi desenvolvida essa vacina, qual é o seu método de fabricação. O seu método de fabricação traz alguma questão importante ou relevante que possa trazer preocupações sobre condições de armazenamento, prazo de validade, parâmetros de qualidade para a liberação do lote. Tudo isso faz parte desse cenário que precisa ser apresentado com muita clareza para a agência, para que a gente possa saber se vai haver algum prejuízo ou precisa seguir regras específicas para a utilização. E, por fim, não menos importante, o que a gente chama de boas práticas clínicas, né? As boas práticas clínicas é a certeza de que os estudos vão ser conduzidos e vão ser organizados, os dados que vão ser gerados são adequados para trazer informações de confiança sobre as alegações que vão ser apresentadas. A gente tem visto aí muito na mídia essa questão de os desenvolvedores apresentarem o seu produto dizendo: minha vacina tem tantos por cento de eficácia, minha vacina é segura funciona contra as variantes. Só que são dados que muitas vezes não foram avaliados por pares, não foram avaliados por agências reguladoras. E aí, como ter confiança de que se aquilo que ele está falando realmente aconteceu? A função da agência reguladora é também garantir que os dados que foram gerados no estudo, os laudos que foram gerados, são confiáveis e têm rastreabilidade. A nossa função é pedir, então, que todas essas informações sejam apresentadas, que a gente possa recalcular esses dados, que a gente possa ter certeza do que eles estão falando, e, para isso, as boas práticas clínicas é uma ferramenta fundamental. Além disso, a gente avalia se a capacidade dos centros de pesquisa clínica é adequada. O Brasil tem uma capacidade muito boa, nós temos uma situação em que muitos estudos foram atraídos para o Brasil por conta da nossa capacidade científica, mas também, claro, por conta do vírus circulante. Então, tudo isso é avaliado pela agência como um cenário em que nós temos que ter essa certeza de como esse estudo vai ser conduzido. Bom, depois, então, que os estudos são conduzidos, a gente tem diferentes tipos de aprovação de vacinas e medicamentos. O primeiro é o registro condicional. Diferente do que é o registro antes, o registro condicional é aquele tipo de registro em que os estudos estão completos de qualidade, segurança e eficácia, só que a empresa pode, por questões administrativas, apresentar dados ou informações posteriormente à concessão do registro. Isso foi uma estratégia que nós adotamos aqui desde o começo da pandemia para garantir o acesso mais rápido aos produtos, para garantir que, não por questões administrativas, a gente não teria rapidamente esse produto quanto antes no mercado brasileiro. Isso não foi suficiente, é por isso que a gente criou também a autorização de uso emergencial. A autorização de uso emergencial foi a possibilidade, então, de que vacinas e medicamentos que ainda estão em estudo, que ainda poderiam, que ainda têm dados a serem gerados, mas que a segurança está bem caracterizada e que atingiram um percentual mínimo de eficácia de 50%, já poderiam ser disponibilizados para a população de maneira a garantir o acesso o quanto antes. A gente colocou um prazo menor para esse tipo de avaliação, são 7 dias úteis, e o foco da Anvisa é justamente nos pontos críticos de qualidade, segurança e eficácia. Ao invés da avaliação do dossiê completo, nós focamos em pontos críticos que garantem que a vacina ou o medicamento não vai oferecer risco à população, mas a gente concede o acesso porque, considerando o cenário da pandemia, já vale a pena utilizar e se beneficiar desse produto. Então, a autorização de uso emergencial foi um cenário discutido internacionalmente que traz essa nova perspectiva. O COVAX Facility também foi outra iniciativa muito interessante. A OMS criou esse fundo, um fundo onde mais de 200 países já aderiram e contribuíram, porque a gente sabe que se o Brasil e o Paraguai, por exemplo, forem negociar com um fornecedor de vacina, eles não têm as mesmas condições de negociação. Esse é um fato. E aí a gente tem um cenário em que a OMS, tendo um fundo, tendo uma perspectiva de um montante financeiro maior para negociação, pode, então, fazer essa interlocução com os desenvolvedores e garantir uma distribuição equitativa entre os países. Então, foi fundamental essa estratégia da OMS.
E é por isso que a gente tem um cenário em que, além, claro, da participação da Anvisa dentro dessas equipes de especialistas que estão na OMS avaliando as vacinas, a gente tem uma colaboração muito próxima com a OMS nesse sentido, e aí a gente tem o prazo de até 48 horas para avaliar esse tipo de produto. Na verdade, são só os trâmites administrativos, porque a gente já participou da avaliação junto à OMS, e essas vacinas e medicamentos, essas vacinas, né, caso específico de vacina, vindo pela COVAX Facility, a gente não precisaria avaliar novamente. E, por fim, a Lei 14.124 foi uma lei sancionada pelo governo e teve como perspectiva permitir a autorização excepcional e temporária de vacinas e medicamentos quando autorizados por uma agência estrangeira. Então, teria Ministério da Saúde, estados, municípios e Distrito Federal permitindo esse tipo de importação, mas nessa perspectiva é que a gente teria esse novo cenário em que a gente tem a possibilidade de importar excepcionalmente ou trazer essa questão. E aí a gente tem 7 dias úteis ou 30 dias úteis para poder fazer essa avaliação, e é por isso que a gente fez essa regulamentação. O panorama atual que a gente tem hoje é que a gente tem diferentes vacinas com autorização de uso emergencial, a gente tem 3 vacinas e uma associação de anticorpos. Esse cenário é bastante promissor, né, porque a gente tem produtos, então, que estão disponíveis aí. A gente tem também registro condicional de vacinas, a gente tem a Comirnaty, a vacina recombinante e o Remdesivir como produtos que estão com registro condicional e que são possibilidades. E é importante esclarecer que a ação da Anvisa não acaba com a aprovação. Também temos ação de acompanhamento e monitoramento, principalmente na questão das variantes de interesse epidemiológico. A gente tem visto aí muito essa discussão. A gente ainda aguarda resultados sobre como trazer essa nova perspectiva em bula. Estudos estão sendo realizados para trazer informações sobre essas variantes e também o acompanhamento dos compromissos e incertezas, né? A gente sabe que imunogenicidade, populações especiais, efetividade, tudo isso são questões que estão em aberto, porque a gente precisa ter certeza sobre os dados à medida em que esses dados vão sendo gerados, né? Quanto tempo a gente vai estar protegido com a vacina? Quantas doses são necessárias de reforço? Quais são populações especiais? Qual é a efetividade? Tudo isso faz parte dessa nova perspectiva que vai ser gerada à medida em que os dados estão sendo observados. Além disso, a gente tem estudos clínicos em discussão para realização aqui no Brasil, né? Nós temos diferentes vacinas como a Versamune, Butanvac, o FRJ-Vac, Spintec, tudo isso faz parte dessa nova perspectiva que nós temos aí de vacinas que têm desenvolvimento nacional e que, por isso, trazem esse cenário de autonomia e de desenvolvimento tecnológico do país. Temos as vacinas internacionais também, novas vacinas que vêm nesse cenário, então vacina chinesa, vacina americana, vacina canadense, são vacinas que trazem tecnologias diferentes. No caso, tecnologia de peptídeos recombinantes, vacinas que podem agregar nessa questão da eficácia. Soros hiperimunes também são super importantes como uma estratégia. O Instituto Butantan, a gente acabou de aprovar esse novo cenário de tratamento, que é aquele soro que é obtido por meio da inoculação do vírus em cavalo e a retirada do soro, para que se possa contribuir na resposta imune do convalescente. O Instituto Vital Brasil também está com essa perspectiva. E, por fim, eu queria convidar a todos para acompanhar a nossa página de estudos clínicos aprovados para a Covid-19. A gente aprovou hoje mais de 80 estudos clínicos que envolvem diferentes perspectivas de aprovação e novos medicamentos. Esses 80 estudos clínicos são estudos clínicos que envolvem medicamentos antivirais, anti-inflamatórios, anticorpos, terapia avançada, uma série de novos cenários em que a gente aguarda ansiosamente esses resultados, esses estudos, para que a gente possa agregar cada vez mais armas nesse novo cenário da pandemia.
Com isso eu termino minha apresentação. Eu peço desculpas pela rapidez e pela forma com que eu disse, mas a agenda aqui na Anvisa está bastante lotada. A gente está sendo, né, como eu disse desde o começo, a gente está sendo bastante questionado sobre as nossas ações, e eu acho que isso faz parte desse novo cenário que nós vivemos, né? Nós temos que ser transparentes, nós temos que combater as informações falsas, nós temos que, nós como profissionais de saúde envolvidos em toda a cadeia, temos a obrigação de deixarmos muito claro para a população o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, e não se envolver em questões que não são eminentemente técnicas, porque politizar a discussão da pandemia, politizar a questão dos tratamentos, das vacinas, só traz prejuízo para todos nós. Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês, trocando informações, e fico à disposição para qualquer outra interação. Muito obrigado. Bom dia a todos, eu sou Patrícia Soares, docente do Departamento de Medicina Preventiva da USP. Desculpem o contratempo, era para ter apresentado o Gustavo, mas o problema na tecnologia, a tecnologia sempre nos coloca em algumas situações de risco, né, Gustavo? Mas, enfim, eu queria agradecer a sua apresentação, muito didática, muito importante, né, ressaltando pontos que eu queria até revisitar agora, né, e eu digo que a Anvisa ganhou status de quase, tá tão na mídia, né, que a gente conhecia a Anvisa, assim, a gente que estuda e trabalha com regulação e incorporação de novas tecnologias em saúde, a gente enquanto profissional de saúde, mas o grande público não era tão conhecedor da Anvisa, né, e de repente eu lembro lá em janeiro com aquela live, você explicando os estudos clínicos, eu olho na sala, tá meu filho de 4 anos, minha filha de 15, meu esposo, o avô, então todas as gerações, parecia Copa do Mundo, e todo mundo sentado ouvindo o Gustavo explicar os estudos clínicos, né, os critérios de segurança, de eficácia, de efetividade. Então, de repente, a Anvisa, que já era reconhecida internacionalmente como uma agência forte, uma agência reguladora importante, de referência, né, no mundo, principalmente para a América Latina, mas, de repente, vocês ficaram muito expostos e muito reconhecidos do grande público, né, e eu acho que isso foi um dos ganhos da pandemia, né. Então, assim, eu achei muito relevante, Gustavo, quando você pontua, né, você coloca bem claro a distinção, né, tanto dos aspectos que são avaliados, como em que instâncias eles são avaliados, né, quando você fala, olha, na Anvisa, né, na agência reguladora, a gente vê as questões de análise principal é risco-benefício, né, num segundo, então a gente fornece o registro para aqueles novos medicamentos, novas tecnologias cheguem ao mercado, mas é uma outra instância, né, em alguns momentos a Conitec, que faz outra análise para que a incorporação, para que aquela tecnologia que às vezes tem registro na Anvisa, ainda não tem acesso para a população, né? E na Conitec, ou nessas outras instâncias que você falou, mas principalmente a Conitec, são outros critérios, né, são outros aspectos. O risco-benefício já foi avaliado pela Anvisa, né, você falou claramente, que vocês olham a questão de qualidade, de segurança e eficácia, né, e na Conitec tem outras análises relacionadas também à segurança e eficácia, mas efetividade, custo-efetividade e impacto orçamentário, né? Então, entra a questão da eficiência, né, um outro critério na incorporação desses medicamentos para o Sistema Único de Saúde, né? Então, eu achei muito importante essa distinção, porque sempre nas aulas, né, nos cursos de pós-graduação, mesmo naquelas pessoas que são interessadas pelo tema, ainda existia essa confusão em que órgão e que critério e que função é de cada agência ou órgão, o que eles são responsáveis ao longo dessa cadeia que você descreveu tão bem. Uma outra questão que você colocou que é muito importante, que eu acho que foi bem interessante, é a questão dessa nova perspectiva, né, que tem sido discutida internacionalmente, então não é só a questão do Brasil, acho que é importante para a população que ela saiba disso, que é a questão da autorização do uso emergencial, né? A gente não está fazendo uma coisa diferente para trazer rapidamente a vacina para o mercado, né? Porque
pensando nessa questão da hesitação vacinal, as pessoas já estão preocupadas, como você bem pontuou, que as vacinas levavam 10 anos e, de repente, em menos de um ano, a gente já tem várias vacinas no mercado. Então, assim, a questão da autorização de uso emergencial foi uma perspectiva nova, que está sendo adotada internacionalmente, não é só no Brasil, e que você bem pontuou, né, por ser um período mais curto de análise, né, vocês têm focado nas dimensões qualidade, segurança e eficácia. Né? Então, se aquela nova vacina, ela recebe essa autorização de uso emergencial, a população tem que ficar tranquila, né, que a agência reguladora, ela avaliou de forma técnica, correta, transparente, todos esses critérios, né, e que elas podem usar essa vacina, elas podem se vacinar tranquilas, sem nenhum problema com relação à segurança e eficácia dessas vacinas. E que essa nova perspectiva, essa nova abordagem, ela é feita, né, para garantir um acesso mais precoce a essas vacinas numa situação de pandemia que a gente está vivendo, né. Uma outra questão que você falou que eu achei super importante e que conversa muito com os dias anteriores, né, é que a questão do monitoramento, né, as ações de acompanhamento e monitoramento. Então, é muito importante quando você fala que a função da Anvisa, ela não termina quando ela emite o registro e dá autorização para a entrada daquela vacina no mercado, né. Vocês continuam, né, com ações de acompanhamento, de monitoramento, existem estudos clínicos em andamentos para avaliar a efetividade, né, o uso dessa vacina em grande escala, né. Então, acho que é mais uma questão para a população ficar consciente, né, ter ciência de que está sendo acompanhado o uso dessas vacinas, pensando na população como um todo, né, tem sido monitorado eventos adversos, enfim, o que foi muito discutido nos 2 dias anteriores, né, a questão da regulação e o controle e o acompanhamento dessa vigilância. E no final, eu não esperava, você toca em questões bem sensíveis, né, que também estão muito na mídia, a questão da função técnica da agência, e que essa não seja impactada por questões políticas, né, por questões políticas contextuais, e eu concordo plenamente com você. E aí você fala uma palavra que para mim é muito cara, que é a transparência, né? E eu acho que se a Anvisa é um órgão forte, reconhecido internacionalmente, tem tido uma atuação muito importante, né, para o Brasil, para a América Latina, enquanto agência reguladora nos últimos 12 anos, o que vocês estão pensando, né? Eu sei que já tem várias ações em place, já instaladas, para garantir a transparência das ações da Anvisa. O que vocês estão pensando em implementar para garantir que essas ações sejam reconhecidas e vistas como eminentemente técnicas, né, que estão ali para garantir que os medicamentos, que as novas tecnologias que chegam ao mercado tenham qualidade, sejam eficazes, sejam seguras, né? Então, eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre essas ações relacionadas à transparência, enfim. Ah, tá. O Gustavo já teve que sair. Tá. Então, gente, eu acho que eram esses os pontos que eu queria reforçar da fala do Eu quero falar. Tá. E a professora Maria também quer comentar um pouco. Eu vou passar a palavra para a professora Maria. Bom, vocês veem que ter pessoas, e a gente procurou, nesse seminário, ter uma combinação entre pessoas da academia, mas também pessoas, digamos, que estão em posições institucionais. Então, a gente teve como convidados pessoas que estão na Organização Mundial da Saúde, na Organização Pan-Americana, e hoje, então, na Anvisa, nessa parte da política de farmacovigilância no seu plano internacional e nacional.
e o doutor Gustavo nos deu essa honra de estar aqui hoje, mas ele teve que sair porque chamados políticos urgentes, e é assim que a coisa é o mundo real, e ele, de fato, está muito, muito na linha de frente, e a gente agradece muitíssimo a participação dele mesmo nesse cenário. Eu também quero agradecer o comentário da Patrícia. Eu só queria, até, digamos, para fechar hoje essa última conferência, porque teremos depois a nossa última mesa redonda, muito destacada, com pessoas também de grande relevância, e indo numa direção de fechamento, mas fechando as conferências, eu gostaria de retomar a parte final da fala que eu fiz na primeira mesa redonda, na primeira fala da primeira mesa redonda, em que eu acho que todos esses dias, e também vai ser problematizado na última mesa, ficou claro que temos que, para tratar da farmacovigilância, como muitas outras ações técnicas, né, da área da saúde, sempre batalhando, e como a Patrícia destacou, garantindo, procurando garantir e construindo, reconstruindo o tempo todo a legitimidade das nossas ações, tanto do ponto de vista científico, como político e como social. Né? Então, científico foi bastante comentado, não é? E detalhado como que se faz isso, e também deixando claro os desafios, porque produzir esse conhecimento científico hoje, no calor da pandemia, não está fácil, não é? Precisa tudo para ontem, precisa saber o que dar respostas imediatas, e a base quase da pesquisa científica, mesmo também na área das pesquisas clínicas, foi sempre ter tempo. O tempo na produção de conhecimento é um elemento essencial, né, para que certos fenômenos que a gente quer observar se mostrem. Então, segmento de pacientes por mais tempo, ensaios clínicos, no mínimo, fases 3 e 4, de 3 anos, 4 anos, não está acontecendo 3 meses, enfim, né? Então, como fazer esse equilíbrio entre manter a consistência científica e ser capaz de responder a uma demanda emergencial? E acho que isso a gente tratou bastante. Na parte da legitimidade política, eu acho que também esse seminário, por exemplo, é parte dessa batalha, dessa ação que nós da farmacovigilância estamos todos envolvidos, que é divulgar, conversar com a população, tanto com os profissionais de saúde, mas também com a população em geral, e o tempo todo mostrar transparência, que é essencial, mostrar coerência, não é? Ao mesmo tempo sendo capaz de entender que os cenários políticos são complicados, e não precisa dizer o quão complicados são no nosso país hoje, em que também você tem que ser capaz de ser assertivo e ser capaz de defender seu ponto de vista, mesmo quando ele é atacado, não é? Então, não tem como não fazer parte de um jogo político, né? E isso é necessário, e fazer ser parte do jogo político, mantendo os valores que a gente valoriza, que são transparência, coerência, bem-estar da população, não é? Então, eu acho que essa é uma frente essencial, procurar sempre a legitimidade política. E eu só queria comentar, por último, uma legitimidade social. O que a gente acabou não falando muito, acho que esses dias, foi, teve a Maria Clara até falando, enfim, enquanto, numa perspectiva da legitimidade social, as demandas individuais das doenças raras, não é? De pessoas frente ao, digamos, interesse coletivo, mas na área das vacinas
existe um fenômeno que já vinha vindo de muito tempo, que é o chamado, às vezes, de forma um pouco eufemística, de hesitação vacinal, né? E aí, e que tem razões as mais variadas, mas o que é um componente importante é uma certa descrença progressiva que as sociedades, de um modo geral, foram tendo em relação à própria fala da ciência, né? Então, o enfraquecimento do discurso científico já vinha vindo nos últimos anos, né? E, particularmente, em relação às vacinas, isso foi se tornando muito importante. Como eu já falei, eu fui pediatra a partir dos anos 70, ninguém discutia muito se a vacina era ótima, né? Ela era ótima, nos salvava, né? E nos últimos, a partir de 2010, dá para a gente dizer que mudou muito essa atitude em relação às vacinas, internacionalmente, e no Brasil também, ainda que aqui seja menos intenso do que em outros países desenvolvidos. Isso é interessante. Ainda temos aqui um pouco mais particularmente entre a população que enfrenta condições de vida mais difíceis, né, que tem ainda mais crença na vacina. Mas é um fenômeno na classe média, por exemplo, muito espantoso, né, que isso exista e precisa ser compreendido. Então, também temos que trabalhar, nós que somos dessa área, das políticas de saúde, das políticas de farmacovigilância, das políticas de avaliação, também contemplar essa frente da legitimidade social, sermos capazes de dialogar de fato com a sociedade, né? Não basta mais só afirmar que, olha, isso é a verdade e pronto, não precisamos nem nos dar ao trabalho de explicar por que é verdade, não é? E como assim você está questionando isso, não é? Eu acho que essa legitimidade social, ela precisa também ser bastante trabalhada. E cada um, eu acho que na sua posição, seja na academia, seja no serviço, seja na gestão, seja na escola, seja onde estiver, e quem está comprometido com essa missão de batalhar pela melhoria da saúde da população e na pandemia da defesa da população e da saúde, deve também levar em conta essa atividade, essa perspectiva. Então, eu queria encerrar agora essa parte da manhã da conferência,